Olá pessoal, professor Josinei Pontes, língua portuguesa, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje para a gente falar sobre o projeto de teatro aí de um projeto chamado Mediato, né, que já está há um tempinho aqui em Brasília, que eles oferecem para algumas escolas públicas a oportunidade dos nossos estudantes conhecer e ter um contato mais próximo com a produção teatral. Então, para isso, eles oferecem algum tipo de material. Infelizmente, a gente não pode ter contato na escola, mas geralmente eles fazem oficinas, vão até a escola e fazem oficinas relacionadas ao teatro, né? Mas eles estão com a proposta desde o ano passado em fazer algumas dinâmicas por meio do ensino remoto. E eu vou aqui servir como mediador para esse projeto. Tá? Então, a ideia é que vocês conheçam o projeto, que falemos um pouco sobre teatro e que vocês façam uma atividade. Né? Essa atividade ela é um pouquinho prática, né? Que ela vai exigir um pouco de produção de vocês, mas aí a gente vai falar dos detalhes já, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que é um projeto que é uma iniciativa de mediação cultural, né, que promove encontros entre o público e a arte, criando uma experiência artística e educativa, né, que visa sensibilizar e aproximar as pessoas das obras artísticas. Segundo a Mediata, já tem uma existência de 10 anos, e que já aproximou aí 40 mil espectadores, né, a conhecer de maneira inventiva e sensível, né, e além de mediar diversas exposições de artes visuais para estudantes de todas as idades. Então, a ideia deles é que haja essa aproximação maior do público com o teatro. Infelizmente, a gente não tem tanta essa cultura de teatro, mas posso garantir para vocês que é uma arte que envolve todas as outras demais ao vivo ali, que exige um talento enorme dos atores, das atrizes, né, um condicionamento físico, uma memória muito boa, né, uma capacidade verbal, de interpretação. Eles precisam ter uma linguagem corporal, eles precisam ter uma linguagem verbal, eles precisam ter uma acessibilidade, né, e uma construção de cenários. Então, é uma arte muito interessante e ela é muito antiga. A gente vai ver já essa relação. E aqueles que querem, têm vontade de praticar, conhecer o teatro, eu sugiro que vocês conheçam a Escola Parque. A Escola Parque fica ali próximo ao Hospital Regional de Ceilândia, e a Escola Parque oferece diversos cursos ligados à cultura e esporte e voltados para alunos da escola pública. A inscrição é gratuita, né, sendo você aluno de escola pública, e lá você faz oficinas ou você faz cursos. Né? Um dos cursos é ligado à dança, né? Aliás, há apresentações anuais onde envolve todos os cursos, né? Coloca todos os estudantes para apresentações para a comunidade, que envolve lá dança, né? Que envolve teatro, que envolve música, tudo isso praticado e produzido pelos próprios alunos. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, e é muito legal. Então, seria interessante vocês conhecerem, tá? A Escola Parque, procura lá no Instagram, ou então conheça lá pessoalmente, né, que fica ali, descendo ali aquela avenida, ali, aquela rua do Hospital da Ceilândia, o antigo SESI, tá bom? É um projeto bem legal. Então, vamos começar a nossa apresentação aqui. Já dei uma apresentada aqui sobre o projeto Mediato, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre teatro, né? O que vocês conhecem sobre teatro. Então, a gente vai ver esses elementos aqui, tá bom? Então, ele já era praticado há muito tempo pelo homem,
né? O homem sempre teve essa necessidade de representação. A gente vai ver alguns exemplos de que ele já desenhava o homem pré-histórico, né? Aquelas imagens nas paredes já fazendo uma representação. E teatro é isso, é você assumir uma representação, né? Um personagem, criar uma narrativa, um drama, né? Então já há registro e o pessoal especialista já fala que nesse sentido já há teatro, né? A prática teatral nesse momento, né? Nossa cultura ocidental tende a valorizar muito o teatro que surgiu na Grécia, né? Aproveitando a religião da época na Grécia, que era a mitologia, né? Então, a mitologia trabalha lá, ela é politeísta e há vários personagens religiosos ligados a diversos setores da sociedade, sentimentos, né? Então, há um conflito. Os deuses gregos, eles estão em constante conflito, conflitos que se misturam com sentimentos humanos, né? Então, diferente do Deus que a gente conhece hoje, o Deus lá grego, Zeus, ele era carregado de vícios, né? Ele poderia, por exemplo, ter um sentimento de vingança. Ele era ele era mulherengo, ele traía muito a esposa, e a Hera era vingativa quando sabia dessas traições, né? Principalmente quando sabia que era voltado, essas traições envolvia mulheres normais, né? Sem ser deusas. Então, a gente está em diversos conflitos relacionados e é muito rico, e é bom que vocês conheçam a história básica aí dessas histórias envolvendo os deuses gregos, os semideuses, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Dionísio, né? O Dionísio é considerado aí um deus do vinho, né? E onde há vinho, né? Há farra, há festa, há comemorações. Então, a representação teatral na Grécia surgiu nessas comemorações voltadas em homenagem ao Dionísio, né? Obviamente, regadas aí a vinho, né? Que é uma bebida alcoólica e que gera aí prazer nas pessoas, né? Então, o Dionísio está ligado a isso. Assim, houve as primeiras representações teatrais, né? Em homenagem a Dionísio, e temos aqui, de acordo com a história, né, Tepes, que foi o primeiro ator associado ao uso de máscara, né? A máscara, ela é um símbolo muito importante para diversas sociedades e tribos espalhadas pelo mundo, né? Por exemplo, há uma exposição agora sobre o Egito Antigo, lá no CCBB, né, no Centro Cultural Banco do Brasil. Espero que vocês já tenham ido lá alguma vez, né? Não só essa exposição, mas em outros eventos. É um complexo cultural mais importante do Distrito Federal, né? Fica próximo ali ao lago, e temos lá uma exposição sobre o Egito Antigo com diversas máscaras, né? As máscaras eram muito importantes para a simbologia egípcia. Então, eu recomendo para vocês, eu acho que ficaria... O prazo era até o final de abril, mas com as restrições aí da pandemia, eu creio que ele deve ter ficado fechado há algum tempo. Mas como há sempre aquela ida e volta, é bom que vocês confiram se ainda está à disposição, porque eu acho que vai ficar somente até o final desse mês de abril. É uma exposição incrível, tá? Vá, conheça, leve seus familiares que vocês não vão se arrepender. Então, falando sobre máscara, né? A máscara é um símbolo de representação. É o momento que você assume um personagem, né? E no projeto, vocês vão ver lá na atividade que uma das oficinas é você produzir máscaras, né? E essas máscaras, elas representam também o estado, o espírito, né? Estado de espírito do personagem, né? Ou seja, tristeza, fúria, alegria, né? Lá na oficina ele vai ensinar vocês a fazer essas representações por meio de máscaras, ok? E o palco sempre foi importante. A gente vai ver lá as ruínas gregas
onde servia de palco para essas representações, né? Então, era uma prática já muito comum, aquelas narrativas, ficção, as pessoas assumindo outros personagens, assumindo personagens deuses gregos, né, personagens da mitologia grega, e ali fazendo uma representação dos conflitos humanos. Por exemplo, amor não correspondido, né, tragédias, né, finais trágicos, que mais? Onde eles produzem um elemento fantástico, né, de poderes, de algo além do ser humano, além da força do ser humano. E, geralmente eles passam também uma moral da história, era muito comum isso também, né? E como há uma ligação ali muito próxima entre os gregos e os romanos, inclusive os romanos pegam vários deuses da época da mitologia grega e transformam, né, em sua própria mitologia. Então a gente vai ter o caso lá do nome dos planetas, né, associado aos deuses como Júpiter, como Vênus e assim por diante. Então, se você perceber a característica dos deuses gregos associados aos deuses romanos, você vai ver que praticamente só troca o nome, porque eles têm a mesma função, a mesma história ali nas mitologias. Aí, evoluímos lá para o período medieval, né, e que foi proibido essa promoção dessas histórias pagãs, né, mitológicas, porque já havia o cristianismo, né, e aquele período ali na Europa, a Igreja Católica dominou não só grande parte da Europa, em questão física mesmo, mas também a cultural, no sentido de perseguir e reter livros que fossem contra os dogmas bíblicos, né, e promover a sua própria religião por meio de histórias bíblicas, né? Todo mundo sabe que a Bíblia é um livro de ricas histórias e parábolas, né? É um livro incrível que conta também histórias paralelas ali à religião, né? Ao cristianismo. E eles aproveitavam isso no período medieval para promover, né? Para levar essa palavra da Bíblia para diversas sociedades, a mais distantes possíveis, né? Inclusive, até a cruzada se utilizou muito disso, não só de entrar em outros países de religião diferente, impor sua religião, mas também educar por meio do teatro medieval, por meio de histórias bíblicas, e a gente vai ver que isso houve também no Brasil, tá? Por meio dos jesuítas. Os jesuítas, eles puseram a religião católica aos índios, né, pelos ensinamentos constantes, pela língua, né, eles imporam a língua portuguesa para que os índios eles pudessem assimilar melhor os ideais cristãos, e também utilizaram peças teatrais. Bom, é isso que a gente vai ver aí nas imagens. Então veja aí nas imagens, temos aí uma representação, uma rocha, né, da pré-história, né? Temos aqui uma representação humana, né, provavelmente uma representação de animais aqui. Isso aqui já é considerado uma maneira de se expressar, a necessidade do homem de se expressar. E isso está muito ligado ao teatro, tá bom? Porque é essa expressão que o teatro busca explorar, né? A expressão comunicativa, corporal, a mensagem por meio de símbolos. Isso é o teatro, né? A sua essência, na sua essência. Temos aí o Dionísio, né? Percebam que simbolicamente ele está segurando aqui as uvas que dão origem ao vinho e a taça, né? Que são símbolos. Então, Dionísio aí, ele é o pai de toda a bebida e do vinho, das festas regadas ao vinho. Então, Dionísio é um deus, né, voltado para celebrar, né, o vinho, né, a celebrar
a diversidade das festas, né? Juntar as pessoas para celebrar alguma coisa, está ligado ao Dionísio, tá bom? Temos aí algumas ruínas que representavam o teatro grego na época, tá? Percebo que são ruínas, né? São de milhares de anos, né? Então, aqui havia representação teatral, né? Que era dos gregos, que era voltado lá para passar a mensagem dos deuses mitológicos, né, alguma moral, alguma representação artística que quisesse reforçar aqueles ideais de deuses mitológicos, tá bom? Então era aqui que acontecia. Essas ruínas aqui já era o palco, né, de muita gente que via acompanhar essas apresentações teatrais. Aqui é o período medieval, perceba que a gente tem um símbolo aqui, ó, das cruzadas, né? Então o teatro, nessa época medieval, né, o tema era constante, o tema bíblico, né, para buscar novos cristãos, para levar o conhecimento de pessoas que não tinham contato com a religião cristã, né? Então o teatro era muito utilizado, né? Lembrando que o teatro ele é bem utilizado também para educação, tá? Vocês podem ver aqui, por exemplo, que aqui é utilizado o teatro de bonecos, né? Que as cordinhas, ó, e é utilizado até hoje, né? A criançada adora, os jovens adoram esse tipo de teatro aí por bonequinhos e é bem interessante. Vou dar seguimento aqui. Isso aqui é um exemplo de teatro, né, de catequese, né, utilizado lá pelos jesuítas no Brasil. Essa pintura aqui é um registro no solo brasileiro, tá bom? Temos a representação dos índios, o símbolo cristão da cruz, né, do representantes lá da igreja, né, provavelmente os jesuítas, e aqui eles faziam não só a promoção de um culto, de uma missa, mas também a representação teatral a fim de educar os índios e passar os valores cristãos a eles, porque eles eram considerados pagãos e precisavam salvar a alma deles. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, né, Shakespeare. Por que Shakespeare? Porque a galera lá do Mediato, eles vão fazer uma apresentação de uma peça chamada Sonho de uma Noite de Verão, que vai ser transmitida pelo YouTube. Então, primeiramente, a gente vai fazer alguns exercícios voltados aí ao teatro, né, que é um material promovido por eles. Mas, antes, eu quero que vocês conheçam um pouquinho sobre o escritor, né, o dono da obra do Sonho de uma Noite de Verão, que é William Shakespeare, né, grande escritor britânico, né, que nasceu lá no século XVI. Ele é considerado um dos maiores dramaturgos, ou seja, um cara que escreve peças, né, produz peças. Foi ator também, poeta, né, um grande registro de obras ligadas ao nome dele, e ele é muito conhecido, na verdade, pelas peças que escreveu, voltada aí, explorando diversas outras obras que já existiam, né? Então, ele, por exemplo, ele pegava um poema e transformava esse poema numa história. Ele pegava os personagens da mitologia grega e misturava com personagens locais, né, da Inglaterra, e fazia assim, uma construção de uma história. Ele escrevia tanto tragédias, que são histórias dramáticas que terminavam com um final terrível, quanto comédias para ironizar o comportamento humano e o comportamento das pessoas inseridas numa sociedade, né? E muitos desses modelos aqui foram repetidos não só em outros livros, mas em várias peças, e também o surgimento do cinema, vários temas são explorados até hoje. Por exemplo, Romeu e Julieta, que é visto por muitos como uma história de amor, na verdade é uma tragédia, né? O fim é trágico,
e explora muito até hoje, as novelas, os filmes, as séries, explora a questão do amor proibido e a rivalidade entre famílias que se odeiam, né? Então, a ideia aqui de famílias que se odeiam, mas os jovens, um jovem de cada um se apaixonam e eles tentam lutar e ficar junto, né? Com esse amor aí proibido, eles têm que passar por vários obstáculos, né? No caso de Romeu e Julieta, né, eles pagaram até com a própria vida, né? Então, temos Hamlet, que está escrito errado, né? Hamlet é o meu predileto, é uma história incrível sobre traição, né? Sobre ganância, loucura, né? Muito interessante o Hamlet, um texto excelente. Otelo é outra obra que é muito imitada, que é a questão de alguém ficar falando para você que alguém está apontando contigo, está querendo te enganar, e você ser levado, manipulado a tomar certas atitudes por meio de fofoca, né? Pois é, isso é muito explorado também nas novelas de hoje em dia, né, em filmes e livros. E a peça que vocês vão ver é Sonho de uma Noite de Verão, né, que é uma comédia, tá bom? E eu vou deixar para vocês um vídeo sobre, fazer uma resenha, um vídeo de resenha, né, sobre essa obra e essa peça que vocês vão assistir, creio que no dia 30, né, eu vou avisar para vocês antecipadamente, e vocês assistirão por meio do YouTube, tá bom? Mas antes a gente vai fazer aí umas atividades voltadas ao conhecimento do teatro. Beleza? Então é isso. Faça as atividades e qualquer dúvida eu estou disponível nos comentários particulares, tá? E nos vemos lá no dia da peça, tá bom? Conheça o teatro. Nós temos um teatro bem legal aqui na Ceilândia, talvez seja o único, que é o teatro que fica ali no Sesc, tá bom? Já fui lá algumas vezes, ele é muito aconchegante, muito bom, né? E quando passar a pandemia, né? Porque antes da pandemia já era assim, eles oferecem diversas peças gratuitas, né? Basta você ficar de olho na programação da internet pelo Sesc. Então ele oferece, eu já fui em vários eventos gratuitos promovidos lá pelo Sesc, indo pelo teatro, e foram todos muito excelentes. Tá? Então, convide seus familiares, quando tiver tudo normal, é claro, para que vocês conheçam o teatro do Sesc, o teatro da Ceilândia, e também conheçam o projeto da Escola Parque. Se inscrevam no curso, né? Vá lá aprender a tocar, por exemplo, violino, né, teclado, vá praticar algum esporte, né? Tem uma academia, por exemplo, lá, para as meninas, por exemplo, vocês sabiam que é uma academia lá da Escola Parque é voltada somente para as meninas, né? Então, o grupo lá que só as meninas praticam na academia sua atividade física. É proibido entrar qualquer menino ou homem lá naquele espaço. É uma academia voltada só para meninas. Olha só que interessante, né? Então, diversas outras atividades culturais e voltadas para esporte também, tá bom? Então, conheça a Escola Parque, conheça o Teatro de Brasília no Sesc e conheça também a Biblioteca da Ceilândia. Tem muitos espaços legais na nossa cidade para conhecer, tá bom? Deixa eu acabar por aqui. A gente se vê por aí, tá bom? Um abraço, tchau.